Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que sejas a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe. O que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Hoje a igreja, ela se reveste dessa cor vermelha. Em qualquer missa que você for hoje, na China, no Japão, no Uruguai, no Paraguai, na Itália, em qualquer lugar que você for, todos os sacerdotes estarão de vermelho, proclamando para a igreja que João Batista morreu pela verdade. Ele deu a vida pela verdade. João Batista, ele foi preparado por Deus para que ele pudesse preparar um povo que tivesse disposição, que tivesse um coração muito disposto para receber ele mesmo que viria, Deus, né? Por isso que o anjo Gabriel falou para Zacarias lá no templo, que o filho que ele ia ter, ele iria preparar um povo para receber Deus, para receber Jesus. E aqui nós estamos diante de uma situação que aconteceu dentro de um aniversário. Era o aniversário de Herodes. Aí ele estava lá com a mulher que não era dele, era do irmão dele. E Herodíades, né?
Ela já estava já com a consciência pesada já há muito tempo, porque João Batista ficava falando lá de fora, ele gritando, né? Olha, você não pode ficar com a mulher do teu irmão. E ela queria ficar. Então a consciência pesava. E ela encontrou essa alternativa, matar. Aí mata João Batista, mas a verdade dele continua. Nos anos 735, mais ou menos, um monge, que era padre também, chamado São Beda, lá na Inglaterra, na homilia dessa passagem do Evangelho, ele dizia o seguinte: o perseguidor, ou seja, Herodes e a outra moça lá, não lhe disse que negasse a Cristo. Ou seja, eles não disseram assim, olha, se você precisa negar Cristo, porque se você não negar, ou melhor, se você não negar, nós vamos te matar. Não foi por isso. Não foi uma questão de negar a Jesus Cristo. Foi uma questão de verdade. Eles queriam que João Batista não falasse a verdade. Eles queriam calar João Batista. Diante daquela verdade, você não pode ficar com a mulher do seu irmão. É uma verdade. O que é uma verdade? Uma verdade é algo que não muda. Por exemplo, o sol é quente. O sol vai ser quente sempre. O sol não vai mudar. Se o sol deixar de ser quente, ele já não é mais o sol. Em todas as realidades do mundo, dos séculos, para sempre, amém. Até que Jesus venha, esse mundo depois vai desaparecer. Enquanto esse mundo não desaparecer, o sol também não vai desaparecer. Então o sol será sempre quente. Os raios do sol, quando eles vêm e batem, nós sentimos a quentura, porque o sol é quente. Ainda que os homens dissessem bem assim, não, o sol é frio. Eles estão mentindo. Então todos os homens, todos os povos começariam a dizer assim agora, o sol é frio. Bem, todo mundo está dizendo que o sol é frio, mas o sol deixou de ser quente? Continua sendo quente. Não muda. Então essa verdade que um homem casado, o homem que casou ali, casou na igreja certinho, e ele se separa da mulher, ele não pode casar com uma outra mulher. Essa é uma verdade que nunca vai mudar. Isso se chama adultério. E é isso que o João Batista estava dizendo. Mesmo que ele estivesse colocando a cabeça dele para a forca ou a espada, isso não iria mudar. E ele não podia falar o contrário, porque se ele falasse o contrário, ele estaria indo contra a verdade, mas uma verdade que é divina. Deus disse assim. Se nós formos à frente, né, você vê que aqui essa passagem do Evangelho aconteceu no capítulo 6. Se nós formos lá no capítulo 10, Jesus, ele vai dizer isso. Jesus diz bem assim, olha, todo homem que deixa a sua esposa e se casa com outra, comete adultério. Toda mulher que casou na igreja certinho, e essa é uma verdade, e ela larga o marido dela e se junta com outro, porque não casa, porque não tem como casar.
comete adultério. Essa é uma verdade. Os homens podem dizer, falar o que quiser, podem brigar com a igreja, podem brigar com quem eles quiserem. Essa verdade não vai mudar. Um homem casado na igreja, uma mulher casada na igreja, não pode casar com uma outra pessoa, só se aquela pessoa morrer. E as pessoas hoje estão querendo ir contra a verdade de Deus. Aí começam, e aquele chororô, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e vai chorar, vai fazer tudo, mas Deus não vai mudar, Deus não muda. A verdade de Deus é sempre verdade. Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Deus não muda. Não vai mudar. João Batista falou isso, Jesus falou, Paulo no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, se um homem é casado, não deixa a sua mulher. Os apóstolos falaram, Santo Agostinho falou, São Tomás de Aquino falou, todos falaram, Pio X falou, São João 23 falou, o Papa Paulo VI falou, João Paulo I falou, João Paulo II falou, Bento falou e Francisco fala. Embora tenha muita gente querendo deturpar as falas aí do Papa, e estão dizendo até que o Papa vai mudar, o Papa não vai mudar essa verdade também, é uma verdade. Tem gente que está aí esperando o Papa, ele vai mudar, porque ele é diferente. Não vai mudar. Casou na igreja, é para sempre, só quando morrer. Aí, claro, agora tem, né? Para aqueles que casaram na igreja, mas o casamento não foi válido. Essas pessoas que se separaram, elas recorrem ao tribunal eclesiástico. Aí o tribunal eclesiástico vai averiguar se aquela celebração que aconteceu, aquele casamento não foi válido. Aí a igreja diz, olha, realmente esse casamento, ele aconteceu, mas não teve validade. Aí a igreja diz, tá bom, esse casamento não foi válido, vocês estão livres, vocês podem casar com uma outra pessoa. Agora, se a igreja disser, a pessoa foi lá no tribunal eclesiástico, e o tribunal eclesiástico diz, não, esse casamento é válido, não vai poder casar com uma outra pessoa. Às vezes eu encontro pessoas que dizem bem assim, padre, mas o meu padre, olha, o padre dessa pessoa disse que eu posso ficar com essa outra pessoa e posso comungar, posso fazer tudo. Ele não disse que eu estaria no adultério, ele disse que eu posso ficar. Bem, o padre falou, mas Deus não mudou, Deus continua dizendo a mesma coisa. Agora vejam só, né? Essa pessoa que vem para mim e para nós padres, né? E diz que um outro padre lá disse que eles vivem juntos. Eles eram casados na igreja, se divorciaram no civil. Houve o divórcio no civil, mas não houve na igreja. Porque quando é casado na igreja não tem divórcio. Aí as pessoas dizem, não, mas eu sou divorciada. Sim, no civil. No civil, ó,
tanto faz como tanto fez, entre aspas. A questão aqui é na igreja. A igreja disse que você... Olha, e aqui tem outra coisa. Quando eu falo igreja, as pessoas querem separar igreja de Jesus Cristo. Aí o pessoal diz assim, olha, a igreja fala, a igreja que fica dizendo isso, como se dissesse assim, e Jesus não. Não, a igreja diz o que Jesus disse. Um homem casado não pode se separar da sua esposa, porque se ele se casar com a outra é adultério. A igreja só confirma o que Jesus falou. Aí o pessoal quer separar, né? Não, a igreja diz o que Jesus falou. A doutrina da igreja diz o que Jesus falou. Então está lhe dito. Aí quem sabe aquele padre disse que pode. Então se esse padre disse para vocês, você que vive junto, porque não casou na igreja, ele disse que você pode comungar sim, você pode continuar uma vida normal, unindo sexualmente com essa pessoa que você está junto, que veio de um outro casamento. Por que então que ele não faz o seu casamento? Ele deveria fazer. Não é verdade? Por que ele então não faz a celebração do seu casamento? Ele não faz a celebração do seu casamento porque não pode. É só isso. Mas ele chega e diz, não, você pode sim viver junto, pode ficar tranquilo, ainda mais que tem gente casada na igreja que vive brigando, né? Vocês brigam? Não, nós não brigamos, então fica aí, tá aí. Por que ele não faz o casamento então? Ele deveria fazer o casamento. Você está vendo como ele está indo contra o que Jesus disse, o que a igreja disse? O que Jesus disse e o que a igreja reafirma? Não muda. Essa é a verdade. Aí tem pessoas por aí que hoje dizem assim, olha, a minha consciência não pesa. Eu não casei mesmo na igreja, porque a igreja não deixou, não. Não é que a igreja não deixou, é que você não buscou o tribunal eclesiástico para resolver. Você deveria ter buscado. Mas você não procura e prefere ficar nessa situação. Mas minha consciência não pesa. E olha, e aí é um problema, porque você está errado e sua consciência não pesa, então a coisa está feia mesmo. Porque era para pesar. Era para a consciência pesar. Porque diante de uma verdade revelada, diante de uma verdade divina, quando um homem faz o contrário, a consciência dele pesa. Ou pode ser que seja assim, olha, pesou lá no início, você continuou reafirmando, você encontrou pessoas que começaram a dizer que não tem problema, e você foi ficando nessa, aí sua consciência pesava e agora parou de pesar, e você está vivendo essa situação. Não vai mudar. É adultério, meus irmãos. E aí entra aquela palavra-chave que Paulo falou e que eu falo também. Quem está no adultério e morre nessa condição não se salva. Não se salva. Vai para o inferno. É a verdade. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Por que é? Porque casou na igreja, vou falar de novo, casou na igreja, por alguma situação os dois se separaram, não buscaram o tribunal eclesiástico para resolver a situação, se juntou com uma outra pessoa. Isso se chama adultério.
E quem morre nessa condição não se salva. A igreja não permite, não vai permitir, porque Jesus não permite. Tem que resolver. Uma vez eu fiquei assim admirado, né? Tinha um casal que eles vinham na missa das 6h15, quando eu celebrava lá na Sagrada Família. Eles participavam lá. E uma moça da comunidade, ela percebeu que aquele casal, eles vinham para a missa todo dia, eram fiéis, mas eles não comungavam. Aí ela falou comigo, aí eu procurei o casal para perguntar, mas por que vocês não comungam e tal? Ah, padre, é porque nós não somos casados na igreja. Eu fui casado, mas agora eu estou junto com ela e nós temos consciência. E eles falaram assim, nós já estamos há 1 ano vivendo a castidade. Aí eu disse, o quê? 1 ano? Então faça o seguinte, conversa com o bispo e depois você volta para mim. Aí eles foram conversar com o bispo e a questão do tribunal eclesiástico estava rolando, né? Uma dificuldade que ele estava tendo para resolver a situação. Até que um dia ele acabou indo para o Paraná e eles continuaram ali na fidelidade, sem união sexual, vivendo na fidelidade e aguardando. Aí uns 3 meses atrás ele apareceu, ele veio lá no Paraná. Ele disse, eu queria falar com o senhor. Eu disse, tá bom. Aí marcamos. Aí ele veio com um papel e disse assim, padre, saiu a nulidade. Eu disse, parabéns. Realmente o casamento seu não foi válido do outro. Agora você pode casar com ela. Que coisa belíssima, né? Resolveu. O que me entristece, e eu penso que entristece o coração de Jesus, é que tem pessoas que vivem assim e não tentam resolver. Vivem assim e persistem em viver assim. E o mais triste ainda é quando nós recebemos aquela notícia que eles persistiram naquela situação, não buscaram resolver, e depois a gente recebe a notícia que o marido morreu. A pessoa lá morreu. Pronto. Já foi. Morreu no adultério. Na Igreja Católica não existe casamento de segunda união. Não existe. Porque até agora nenhum padre celebrou um casamento de segunda união. É por isso que não tem. Tem pessoas que se juntaram e dizem que é casamento de segunda união. Mas não é casamento de segunda união porque não receberam o sacramento. E o pessoal fica dizendo, não, nós somos de segunda união, a igreja aceita, a igreja acolhe todo mundo, mas a igreja... Por que eu ainda não vi, eu nunca celebrei um casamento de segunda união, ou seja, o cara largou, eles se separaram, casaram na igreja católica, se separaram, né? E agora não buscaram a nulidade de casamento, não resolveram a questão da nulidade, e agora eles vieram e disseram, pai, você pode fazer meu casamento? Eu nunca fiz, eu nunca vou fazer, e nenhum padre vai fazer. E se algum padre fazer, está errado. Pronto, foi assim, e João Batista morreu por essa verdade. Agora veja, se um cara, vou terminar agora, viu? Se um homem viesse assim, colocasse um revólver na minha cabeça e dissesse assim, olha, eu quero que o senhor faça meu casamento. Eu não sou casar, eu vim de um casamento segundo união, sim. Eu vim de um outro casamento,
Eu não busquei a nulidade e o Senhor vai fazer meu casamento. Ele com a arma na minha testa, na minha cabeça, assim. Você vai fazer meu casamento porque eu quero que você faça. Eu ia tremer de medo, assim, ó, aquela arma na minha cabeça, e eu ia dizer, eu não posso fazer. Eu vou te matar. O que eu posso? Estou com medo. Mas eu não posso fazer. Pronto, aí ele, pá! Aí eu caio e abro meus olhos diante de Deus. Pronto. Foi isso que aconteceu com João Batista. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.